Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado, chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos, e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imagine por um momento que você está sentado à beira de um caminho. Todos os dias, por anos a fio, você se encontra no mesmo lugar, vendo pessoas passarem,
estendendo sua mão em súplica. O mundo ao seu redor está em constante movimento, mas você permanece imóvel, preso à sua condição, resignado ao seu destino. Esta é a realidade do homem que encontramos na primeira leitura de hoje, o coxo sentado à porta do templo chamada Formosa. Agora, imagine-se em outra cena. Você está caminhando por uma estrada, a cabeça baixa, o coração pesado. Os sonhos que você acalentava foram esmagados. As esperanças que alimentava se dissiparam como névoa ao sol. Você está em movimento, sim, mas é um movimento sem propósito, um caminhar que parece levá-lo apenas para mais longe da alegria e da esperança. Esta é a jornada dos discípulos na estrada de Emaús, no nosso evangelho de hoje. Duas histórias, dois caminhos, uma mesma necessidade, um encontro transformador com o Cristo ressuscitado. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, vemos Pedro e João subindo ao templo para a oração. Eles encontram um homem coxo de nascença, que todos os dias era carregado até a porta do templo para pedir esmolas. Imagine a monotonia dessa existência, dia após dia, ano após ano, sempre no mesmo lugar, sempre fazendo o mesmo pedido, sempre dependente da caridade alheia. Este homem não pedia muito. Uma moeda, talvez, o suficiente para sobreviver mais um dia. Quando viu Pedro e João, estendeu sua mão como de costume, esperando receber algum dinheiro. Mas Pedro disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Que momento extraordinário! Em um instante, a vida deste homem foi completamente transformada. Aquele que nunca havia dado um único passo em toda a sua vida agora não apenas andava, mas saltava e louvava a Deus. As pessoas que o viam ficavam atonitas, mal podendo acreditar que era o mesmo homem que diariamente sentava-se à porta do templo. Esta cura não foi apenas física. Foi uma restauração completa, de dignidade, de propósito, de participação na comunidade. O homem que antes estava à margem, literalmente sentado à porta do templo, agora entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. De espectador passivo a participante ativo, de pedinte a adorador. Agora, voltemos nossa atenção ao Evangelho. Dois discípulos caminham para Emaús, uma pequena aldeia a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. O texto nos diz que eles conversavam sobre tudo o que havia acontecido: a crucificação de Jesus, as notícias desconcertantes de um túmulo vazio, relatos de visões de anjos. Suas faces estão tristes, seus corações pesados com decepção e confusão. É neste momento que Jesus se aproxima e caminha com eles, mas seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. Que misteriosa cegueira espiritual! O próprio Jesus está ali, ao seu lado, mas eles não conseguem vê-lo. Quantas vezes isso acontece em nossas próprias vidas? Quantas vezes Jesus está caminhando ao nosso lado, falando conosco através dos acontecimentos de nossas vidas, através das pessoas que encontramos, através da sua palavra, e ainda assim não o reconhecemos? Estamos tão absortos em nossas preocupações, tão fixados em nossas expectativas, que não percebemos a presença divina que nos acompanha. Jesus pergunta aos discípulos sobre o que estão conversando, e eles relatam os eventos recentes, concluindo com uma frase reveladora: "Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel." Esperávamos. Tempo passado. Suas esperanças estavam no passado, enterradas com Jesus no túmulo. É então que Jesus faz algo extraordinário. Ele não se revela imediatamente. Em vez disso, começa a explicar as Escrituras, mostrando como tudo o que aconteceu estava de acordo com o plano de Deus. E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele estava dito em todas as Escrituras. Imagine esta aula de teologia ao ar livre, o próprio autor das Escrituras interpretando-as, revelando seu significado mais profundo, tecendo os fios dispersos da história da salvação em um único e glorioso tapete. Não é de admirar que mais tarde os discípulos diriam: "Não estava nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Quando chegam a Emaús, Jesus faz menção de seguir adiante,
Mas os discípulos insistem: fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando. Jesus aceita o convite e é à mesa, na partilha do pão, que finalmente seus olhos se abrem e eles o reconhecem. No mesmo instante, Jesus desaparece da vista deles. Os discípulos não perdem tempo. Mesmo sendo noite, levantam-se e retornam a Jerusalém para compartilhar a notícia com os outros. Aqueles que estavam caminhando para longe de Jerusalém, cabisbaixos e desanimados, agora retornam com passos apressados, corações ardentes e faces radiantes. Eles foram transformados pelo encontro com o ressuscitado. Duas histórias, dois encontros transformadores. O homem coxo que agora anda e salta, louvando a Deus. Os discípulos desiludidos que agora correm de volta a Jerusalém, cheios de alegria e esperança renovada. Em ambos os casos, vemos uma transformação completa, física, emocional, espiritual. E o que essas histórias nos dizem hoje? Elas nos lembram que, independentemente de nossa condição atual, seja de paralisia física ou espiritual, de desilusão ou desespero, um encontro com Cristo ressuscitado tem o poder de nos transformar completamente. Como o homem coxo, muitos de nós estamos sentados à beira do caminho, pedindo tão pouco da vida, conformados com nossa condição limitada. Talvez estejamos presos por vícios, por relacionamentos tóxicos, por padrões de pensamento negativos, por medos paralisantes. Dia após dia, permanecemos no mesmo lugar, vendo a vida passar, estendendo a mão para migalhas quando um banquete nos aguarda. A esses, Pedro e João diriam hoje: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O poder do nome de Jesus ainda opera milagres hoje. Ainda levanta os caídos, ainda cura os enfermos, ainda restaura vidas despedaçadas. Ou talvez sejamos como os discípulos de Emaús, em movimento, sim, mas na direção errada, carregando o peso da desilusão, incapazes de ver que o próprio Jesus caminha ao nosso lado. Talvez estejamos tão fixados em nossas próprias expectativas frustradas que não conseguimos reconhecer os movimentos de Deus em nossa vida. Para esses, Jesus faria hoje o que fez com os discípulos: caminhar conosco, abrir-nos as Escrituras, revelar-se na partilha do pão. Ele transformaria nossa desilusão em esperança, nossa tristeza em alegria, nosso retrocesso em progresso. O que estas histórias têm em comum é que em ambas, a transformação veio através de um encontro pessoal com o poder do Cristo ressuscitado. Não foi através de um esforço próprio que o homem coxo se levantou e andou, nem foi através de sua própria sabedoria que os discípulos recuperaram a esperança. Foi o poder de Cristo operando neles e através deles. E este mesmo poder está disponível para nós hoje. Na Eucaristia que celebramos, Cristo se revela a nós na partilha do pão, assim como fez com os discípulos em Emaús. Na palavra de Deus que proclamamos, Cristo nos fala, assim como falou aos discípulos pelo caminho. Na comunidade de fé que formamos, o poder do Cristo ressuscitado opera, assim como operou através de Pedro e João. Então, meus queridos irmãos e irmãs, qual é a condição em que você se encontra hoje? Está paralisado, sentado à beira do caminho, conformado com menos do que Deus deseja para você? Ou está em movimento, mas na direção errada, carregando o peso da desilusão e da confusão? Independentemente de sua resposta, saiba que um encontro com o Cristo ressuscitado tem o poder de transformar sua realidade. Que possamos, como o homem curado, entrar no templo andando, saltando e louvando a Deus. Que possamos, como os discípulos de Emaús, reconhecer Cristo na partilha do pão e correr para compartilhar a boa nova com os outros. E que o poder do Cristo ressuscitado continue a operar em nós e através de nós, transformando não apenas nossas vidas, mas o mundo ao nosso redor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio.
Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.